Pessoal, então para a gente poder passar para o próximo nível, eu acho que a última coisa que a gente precisa falar da parte mais técnica do WhatsApp Business são as etiquetas. Esse aqui é o meu celular e isso aqui são as etiquetas que eu utilizo. É importante frisar que você pode utilizar as etiquetas em duas maneiras, tanto para criar lista de transmissão personalizado, quanto para separar meio que o joio do trigo, né? Você pode separar pessoas que você está conversando ali ainda na fase de negociação. Se você tiver um funil de vendas mais dinâmico e não precisar de lista de transmissão, e só deixar para salvar o contato dessa pessoa quando ela sinalizar realmente que vai comprar, tá? Que é o meu caso. Eu tenho várias listas de transmissão que eu utilizo somente para poder gerar relacionamento e deixo as etiquetas só para poder separar as pessoas, porque o meu feed, né, aqui do WhatsApp, ele é bastante cheio, né? Então, para poder separar as pessoas que chegaram, leads novos, de pessoas que eu já me relaciono, eu utilizo essa estratégia da etiqueta. A etiqueta não quer dizer que você vá mandar mensagem para as pessoas, tá? Quer ver, ó? Vou tirar um exemplo, é só mesmo para você categorizar. Como que você chega nessa tela, tá? Então lá no seu WhatsApp Business, você vai vir aqui nos 3 pontinhos, tá? E você vai vir aqui em etiquetas. E aí, quando você clicar em etiquetas, ele vai abrir aqui para você as opções. Provavelmente para vocês vai estar alguns nomes um pouco diferentes, que já vem pré-definido de fábrica lá, né, do próprio WhatsApp. Você pode apagar e criar os seus, como é o meu caso, tá? Se você quiser criar uma etiqueta nova, é só clicar aqui no botãozinho e cria a tua nova etiqueta. Você pode escolher a cor da etiqueta, enfim, tá? Não vou criar nada aqui. O que eu quero frisar é o seguinte, vamos supor aqui, ó, eu estava fazendo um lançamento para um produto financeiro, né? E aí tiveram algumas pessoas que chegaram no final do funil e elas não tiveram interesse, ó, 20 pessoas. Então, se eu quiser ver quem são essas 20 pessoas, eu vou clicar na etiqueta, ela vai, porque como o meu tem muito, ele demora um pouquinho para carregar, ó, mas ele já carregou quem são as 20 pessoas que estão marcadas com a etiqueta sem interesse. Se eu quiser entrar em contato com essas pessoas no 1 a 1, eu clico na conversa e continuo falando com a pessoa, tá? Uma dica, tá, que eu dou: se você for utilizar a etiqueta para poder falar com pessoas que você não tem salvo na agenda e você não quiser se perder, porque às vezes participa de muito grupo, como é o meu caso, eu faço o seguinte: eu entro na etiqueta e se eu quero falar só com esse grupo de pessoas, eu vou selecionar a etiqueta, né, o grupo de pessoas que eu quero falar, no caso só sem interesse. Ele não vai me mostrar mais nada, somente as pessoas que têm a etiqueta. E eu vou falando com essas pessoas de baixo para cima. Porque se eu vou mandar a mesma mensagem, por exemplo, vamos supor que eu vou mandar uma mensagem de reativação para essas pessoas aqui, e elas também não têm o meu número salvo lá do outro lado, né? Então nem eu nem ela salvou o número um do outro, por isso que a gente está fazendo no 1 a 1. Eu vou mandando de baixo para cima, porque quando eu mando a mensagem, esse número pula lá para o topo. E aí eu vou sabendo quem eu já conversei e quem eu não conversei. Então é uma dica, né, para você se relacionar com leads que você não salvou na agenda. Toma cuidado para fazer isso aqui, tá? Porque no meu caso não tem problema, porque essas pessoas entraram no funil, elas que mandaram a mensagem, né? Na verdade, elas entraram no grupo e no grupo eu chamei essas pessoas. Então, era para um produto de um cliente que ele vende Bitcoin. E aí eu fiz um processo de mentoria com ele, então ajudei ele num processo, tá? Então é a mesma coisa aqui. No caso, como eu não queria salvar essas pessoas dentro da minha agenda, porque não fazia parte do meu business, eu trabalhei com a questão da etiqueta para poder mostrar para o aluno como fazia, tá? Agora, você pode também fazer, no caso, eu tenho, se eu for falar de mentoria, né, eu posso criar também listas de transmissão já com os contatos salvos, né? Então, por exemplo, aqui ainda, esses leads ainda não entraram. Vamos ver alguém aqui que eu consigo trazer aqui, ó, beleza, cliente oculto. É que eu trabalho, o meu funil ele é mais em outro número que eu faço, né? Mas aqui, ó, e nesses números aqui ele vai estar salvo, ó. Então, eu coloquei um código só para poder saber do que se trata essas pessoas aqui, né? São pessoas que trabalham na minha equipe. Então, se eu quiser fazer uma lista de transmissão para essas pessoas, eu clico aqui e enviar mensagens aos clientes. E aí, automaticamente, o WhatsApp vai criar uma lista de transmissão com as pessoas que estão salvas, né? Elas têm que ter salvo o meu número do outro lado também para poder receber, tá? Que é como eu ensinei na última aula, tá bom? Então, a etiqueta, ela serve justamente para você
organizar quem são os seus clientes, tá vendo? Ele até criou uma lista de transmissão ali, e organizar em que etapa do funil seus clientes estão. Então eu aconselho que vocês criem, por exemplo, o cliente acabou de entrar na borda do funil, cria uma etiqueta de boas-vindas. Você tem que dar boas-vindas para aquela pessoa, né? Que nem, ó, vou entrar aqui nesse aqui, só para vocês verem qual que é a etapa do funil que eu criei com eles, que é mais ou menos o modelinho que eu vou mandar para vocês, tá? Vou pegar um último cliente aqui, ó. Esse cliente aqui que não teve interesse e tal. Olha só como que foi. O fluxo desse funil era o seguinte: o mentorado, né, fez um link patrocinado, a pessoa clicava no link e caía dentro de um grupo. E lá no grupo ia entrando em contato individualmente com a pessoa. Quando entrava em contato individual, mandava essa aqui, né? Isso aqui foi fiz um dia, né, para poder mostrar para o mentorado como seria. Então eu mandei um texto pré-definido, isso aqui era só no Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só mudava o nome da pessoa, a pessoa mandava o nome dela. Aí eu falava: prazer, Bruno, tal. Perguntava se ela conhecia sobre o mercado financeiro, porque esse produto é sobre o mercado financeiro. A pessoa respondia alguma coisa, eu já mandava o vídeo falando que eu ia mandar, aliás, o texto falando que eu ia mandar o vídeo, a pessoa me dava o ok, eu mandava os vídeos e aí dava um dia para a pessoa me responder. Quando a pessoa recebeu os vídeos, eu ia lá, mudava a tag dela para receber os vídeos. Uma coisa importante também, né? Não mostrei como que muda a tag, né? Eu clico aqui, né? E aí, tá vendo? Ele já está sem interesse. Se eu clico na tag dele, ó, me aparece todas as tags que eu já tenho para poder, por exemplo, se ele, vamos supor, no caso aqui ele sem interesse, vamos supor que ele recebeu o vídeo, eu só mudo aqui, ó, seleciono o recebeu o vídeo e tiro sem interesse. Ele vai sair dessa lista e ir para a próxima, tá bom? Como que eu taguei uma pessoa lá aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero taguear o Adilson. Eu clico em seguro e escolho aqui a opção da tag. E aí ele vai me dar as opções para poder separar o cliente, tá bom? Então, isso é uma parte mais técnica também, é bem fácil, não tem muito segredo, mas é só para vocês entenderem a lógica, né, das tags, para que a gente possa implantar isso dentro do funil de vendas no WhatsApp. Bom, então vamos para frente que tem bastante coisa ainda para a gente aprender.